agradecer a presença de todo mundo aqui, agradecer o Cadu e toda a organização com essas camisetas bonitinhas aqui da Quarta Geral Audiovisual, parabéns a vocês, e agradecer os nossos convidados por estarem se disponibilizando para vir na universidade, sempre um trabalho tão importante, né, essa interface entre mercado de trabalho e universidade. E eu queria começar passando a palavra para cada um dos nossos convidados fazer uma exposição inicial e depois a gente vai abrir para o debate, para perguntas, respostas e ponderações. E aí quero perguntar a vocês se a gente pode começar da esquerda para a direita, tudo bem? Pode ser? Então, Vânia, por favor. Bem, eu sou Vânia Lima, sou aluna da Facom, da primeira turma que se mudou para esse prédio. Na verdade, eu venho da Facom quando ela no Vale do Canela. E hoje eu sou diretora, sócia-diretora de uma produtora aqui em Salvador, que tem 25 anos, que se chama Atendendê Produções. É uma produtora que produz conteúdos originais, que a gente cria, ou então que a gente trabalha com autores ou outros produtores também. E outros produtores também, e a gente também tem um braço de serviços, né, que a gente atende o mercado nacional, internacional, quando vem filmar na Bahia, no Nordeste, também no Norte e no Centro-Oeste, em especial nessas regiões. Nós nos especializamos em filmar nessas regiões. Fazemos um pouco de publicidade, mas é bem menos. Assim, nunca fomos da área de publicidade, a gente nunca soube fazer publicidade assim, propriamente dita, talvez a publicidade mais institucional, aquela que tem um vídeo de storytelling, alguma coisa que conte uma história. Então, a gente tem esse braço de serviços. Quando eu formei aqui, eu formei em jornalismo, não havia ainda os cursos da área de produção cultural, era o primeiro curso que estava tendo, e não havia ainda esse ciclo que a gente tem de humanas, e depois você escolhe as possibilidades de formação, e muito menos cinema. Então, isso não era uma possibilidade na minha época. Então, quem queria fazer cinema, ou fazia publicidade, ou fazia jornalismo, e depois buscava um caminho alternativo entre essas duas coisas. No meu caso, eu fiz jornalismo e persegui uma carreira na área do jornalismo e não me encontrei. Como eu venho do texto, foi muito mais rápido ir para a área de roteiro. Na área do entretenimento, foi mais rápido os documentários de formato, né, que a televisão tem. Eu trabalhei em televisão há muitos anos, televisão local, regional, nacional. E depois abri a produtora. Nesse meio tempo, abri a produtora para passar notas, para poder trabalhar. Não imaginava que ia chegar tão longe assim como produtora, porque não havia um modelo de produtora na Bahia ainda com formato de produção de originais, onde você pensa um produto, um projeto, e aí você vai atrás. Então, isso não havia ainda na minha época, então eu saí meio sem nenhum perfil aqui da Facom, não havia espelhamento para mim. Mas a gente vai construindo, está sendo os caminhos. A Lei 12.485, que foi ali uma lei muito importante, acaba criando, em 2011, a possibilidade de produtoras pequenas e médias registradas no Brasil acessarem os recursos da política pública do audiovisual. Isso aconteceu em 2011, e em 2013 a lei entra em vigor. A gente fundou a produtora em 1999, então a gente estava assim, recém-formada a produtora, e eu vi que havia uma possibilidade ali de não escrever para os outros, porque tudo que eu escrevia eu sempre entregava para os canais, para as pessoas, a propriedade intelectual ficava com eles. Então, fruto dessa lei, a gente enxergou um caminho de possibilidades e abrimos uma primeira sala de roteiro quando não se falava sobre roteiristas ainda na cidade. Se falava no país e não se falava na cidade. Eu estava vindo para cá, eu vim com a Illy Cavalcante, que também é aluna daqui, e hoje é uma das dirigentes de um núcleo de negócios da produtora, e a gente vinha no caminho e ela falou assim: sabe como eu te conheci? Você veio numa palestra aqui na Facom, alguns anos atrás, e alguém perguntou sobre roteirista, e você riu e disse: tem roteirista na Bahia, gente? Pelo amor de Deus, se tiver, me procura. E aí ela se inscreveu num programa de estágio, e hoje ela é uma das gerentes desse núcleo. Porque era bem essa a discussão. Onde estavam aqueles roteiristas? Onde estão as pessoas que escrevem? Onde estão as pessoas que escrevem para televisão ou para cinema aqui, de forma independente? Hoje, isso não se aplica. Isso jamais poderia ser dito hoje, porque a gente tem uma safra de autores e de
realizadores extremamente interessante no estado da Bahia, assim como no Nordeste e em outras regiões. Pois bem, a produtora, a partir desse momento da Lei 12.485, a Lei do Audiovisual, né, e a Lei do Cabo, logo a seguir, formou um núcleo de desenvolvimento de projetos originais e, a partir daí, de uma insistência em continuar desenvolvendo esse núcleo, foi que a gente conseguiu atingir um número considerável de produções no mercado, não só baiano, como nacional. E hoje a Ancine classifica as produtoras de 1 a 5. Em todo o Brasil existem cerca de 30, 35 produtoras no nível 5. E a Tendendê é a 8ª produtora do Brasil nesse tamanho. E essa produtora está localizada aqui na Bahia. Por muito tempo, fomos a única do Nordeste. Fiquei muito feliz a saber que, no ano passado, a gente tem mais companheiros que são nota 5 também, no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mas, até o ano passado, éramos a única dessas 3 regiões que tinha essa possibilidade de produção. Hoje, a produtora tem 30 funcionários fixos. A gente tem um modelo um pouco diferente dos outros modelos da cidade. Nós optamos por manter um grupo fixo de trabalho e, mais ou menos, uns 20 colaboradores ativos. Então, atualmente, nós estamos gravando uma série na cidade, acho que um dos atores dessa série está até aqui na mesa. E chama-se Iceberg, e serão 8 semanas de gravação, e nós estamos na 4ª semana. Então, assim, para me apresentar e para dizer um pouco dessa trajetória, e falar que eu sou entusiasta do que eu faço e que eu acho que tem muitas possibilidades. Acho que é isso. Obrigado, Vânia. Passar a palavra para a Gabriela, por favor. Boa noite, gente. Meu nome é Gabriela Correia. Eu sou sócia e produtora da Grametri Filmes, que é uma produtora de cinema daqui de Salvador. Eu também sou daqui da Facom, me formei em produção cultural em 2018. E aí, quando me formei em produção, eu trabalhava com outras áreas artísticas, né? E quando eu estava no meu último ano da universidade, eu comecei a me aproximar da área do cinema, do audiovisual. E aí eu comecei a atuar no cinema enquanto coletivo, né? Foi de uma forma muito independente, reunindo amigos para produzir curta-metragens. A gente fazia vaquinha, né, para produzir as coisas que a gente queria ver nas telas. E, a partir disso, a gente resolveu nos formalizar, né, enquanto produtora audiovisual. E, de 2020 para cá, a gente já tem assim 4 anos de atuação no mercado. Começamos com curta-metragens, que é a forma assim que produtoras independentes, né, que não têm estrutura nem de equipamento, nem de recursos financeiros, conseguem se adentrar nesse mercado. E esse ano a gente começou a produzir nosso primeiro longa-metragem, que é um documentário de uma mestra de capoeira daqui de Salvador. Então, ano que vem, a gente pretende lançar esse filme a partir dos aportes da Paulo Gustavo. Então, assim, pegando um pouco da inspiração que a Tendendê tem, né, para a gente, assim, enquanto uma produtora de grande porte do nosso mercado, enfim, municipal, estadual, enfim, ela já tem um alcance assim, nacional de projetos, né, como a Vânia falou, e, em contrapartida, a minha produtora ela é nível 1 na Ancine. Então, pensando nessa trajetória de como adentrar esse mercado, então, a gente fazendo... Hoje, a gente pretende atuar enquanto realmente produtora de cinema, fazendo curta, longa-metragens, fazendo série para TV, realmente tudo que envolva storytelling e com recorte também racial. Então, é isso. Assim, eu acho que, hoje, a nossa atuação enquanto produtora cinematográfica é realmente ter esse recorte racial, a gente busca ter representatividade negra e também, enfim, grupos subrepresentados no cinema. Hoje, a Grametri, somos 4 sócios comigo. Eu atuo na área de produção executiva, então, hoje, eu participo muito de rodadas de negócio, eventos de audiovisual, fazendo essa interlocução com o mercado, conhecendo players, outras produtoras, né, de outras regiões do país para fazer coprodução, possibilidade de parcerias, né? A gente, enquanto uma produtora que está se estabelecendo no mercado e, enfim, nesse processo de conhecer
quem está fazendo histórias que dão match com o que a gente quer produzir, também vender nossos projetos para passar, enfim, tanto streaming quanto TV fechada, aberta, circular esses filmes também em festivais. Hoje, a gente tem 3 projetos que são assim os nossos carros-chefes na casa, que são 2 curta-metragens. Um deles é Caluim, que está rodando bastante festival nacional. Meu Pai à Praia, que é um filme de ficção científica, que também é uma curta-metragem, que estreou agora no Afrif, que é o maior festival da Nigéria. Então, foi uma estreia assim, internacional que foi muito importante para a gente, porque a gente entende, quando a gente pensa, né, em estreia internacional, a gente sempre pensa em festivais europeus ou dos Estados Unidos, como Cannes, Berlinale, esses festivais que as pessoas entendem como os maiores festivais de cinema, mas para a gente foi muito importante estrear na Nigéria, porque a gente entende que nossas narrativas elas dialogam com esse público, e a gente quer estreitar também essas relações com os países de África, outros países que a gente entende que dialogam com as narrativas que a gente quer produzir. Então, Meu Pai à Praia ele vai começar a circular também nacionalmente no cinema em breve, aqui no Brasil. A gente está passando agora por alguns festivais internacionais. E hoje a gente está finalizando o nosso primeiro longa-metragem, que deve estrear no ano que vem. Então, é um pouquinho um panorama assim, do que a gente vem fazendo. E também assim traçar como pensar nessas estratégias de como chegar nesses espaços. A Tenda deu uma inspiração para a gente tem também... Foi muito importante participar dessa mesa, porque todos os nossos parceiros, tanto do processo de desenvolvimento, produção e distribuição, estão aqui, né? Heraldo, ele atua em vários filmes da gente. Eu acho engraçado isso, porque quando a gente participa desses eventos de cinema, Heraldo ele sempre está em diversos filmes, de diversas produtoras. Então, eu acho que é um reflexo do nosso mercado hoje, audiovisual, né? De como a gente quer apresentar também essa equipe, esse elenco. Então, Heraldo, ele meio que representa também um pouco disso, né, de estar participando dessas narrativas também. E a Iglulock é uma parceira de equipamentos muito importante assim, para a gente, porque essas parcerias também viabilizam as nossas produções, né, de entender como as nossas limitações podem ser superadas. Então, fazer essas parcerias tanto com elenco quanto com parceiros de equipamento, como outras produtoras, eu acho que é um caminho também que a gente vem fazendo atualmente. Acho que é um pouquinho isso, aí quando tiver o papo das perguntas, né, a gente pode falar um pouquinho mais. Obrigada. Obrigado, Gabriela. É Naju, né? Isso. Naju, então, por favor, à vontade. Tá ruim isso aí também? Oi. Boa noite, gente. Meu nome é Naju. Eu estou aqui hoje assim com muito prazer, né, representando a Iglulock. E vou me apresentar um pouquinho, contar um pouco da minha história no mercado audiovisual, né, até porque essa temática é extremamente relevante. Eu sou uma jovem oriunda da Chapada Diamantina, do interior da Bahia. E eu vim para Salvador muito nesse anseio de permear o que fosse a arte, né? Eu também sou aluna do Pós-Cultura, então eu faço mestrado em produção cultural, né? A Gabriela é da graduação, eu estou fazendo a pós do mesmo curso. E a fusão assim com audiovisual na minha vida veio num processo muito de prática, né? Eu comecei na prática, eu sou assistente de câmera há cerca de 2 anos, então eu faço publicidade, faço assistência para fotógrafos muito pequenos, até grandes produções, Carnaval de Salvador também, eu cubro, né? Então, é um processo, é um mercado muito diverso, muito dinâmico, e também que exige, né, essa sagacidade para você estar em vários sets diferentes. E foi nesse espaço de trabalho como assistente de câmera que eu consegui me ver como uma possibilidade de autonomia, independência financeira, estando em Salvador, né, que é uma cidade muito rica de cultura e de produção cinematográfica. E eu tive a oportunidade de fazer parte da equipe Iglulock, né. Eu vou contar um pouquinho da história da Iglu. Esse nome, né, nasceu Iglu, né, Iglulock nasceu de uma ramificação, a primeira produtora de filmes da Bahia,
que é a Iglu Filmes, né? Ela foi fundada por Roberto Pires e mais 2 amigos, Oscar Santana e Braga Neto. Essa Iglu Filmes foi responsável pelo primeiro longa-metragem chamado Redenção, primeiro longa feito na Bahia, de 1958. E esse nome Iglu Filmes surgiu como uma homenagem a uma lanchonete que esses 3 amigos iam discutir sobre os projetos e sonhos de cinema deles, né? Eles iam para uma lanchonete chamada Frios Iglu, e que ficava lá na Praça da Sé. E eles sempre pediam, ficavam discutindo, costumavam frequentar essa lanchonete, e lá tinha o senhor Avelino, que deixava eles saírem sem pagar. E a justificativa de senhor Avelino era que ele estava fazendo uma ajuda ao cinema baiano, né? Então, veja só a perspectiva dele, há anos, décadas atrás, de possibilidade do que hoje é uma locadora, né? E aí, essa produtora, ela foi responsável por diversos filmes importantes que eu vou citar aqui para vocês, né? Como Tocaia no Asfalto, A Grande Feira, Redenção, Abrigo Nuclear, Césio 137. E ela foi extinta em 2005, só que reativada. Então, o Petrus Pires, que é o filho do Roberto, decidiu reativar, né, a produtora em homenagem ao pai. E aí foi quando ele conseguiu fazer justamente essa recuperação desses filmes. E durante a pandemia, acabou que a produtora precisou ser fechada, né, por conta do contexto pandêmico. E o acúmulo de equipamentos de audiovisual parados gerou a ideia de surgir, então, uma locadora. A Iglulock é hoje dos maiores espaços, né, que viabilizam possibilidades de produção de filmes e de produções audiovisuais. Ela tem como slogan principal, né, o audiovisual possível. Então, é um espaço que, quando você chega, você encontra tudo o que você precisa para um set de filmagem. E, para além disso, também você encontra pessoas que estão dispostas e capacitadas para te ajudar. É um espaço de aprendizado e de aprendizagem, onde você consegue chegar com um orçamento, a depender do seu contexto mesmo, baixo orçamento ou não, pequenos e grandes produtores. A Iglu, ela se encontra com um espaço de possibilidade para a realização desse filme, que muitas vezes não aconteceria, né, por conta dessa questão do mercado audiovisual ainda se vê muito excludente, né? Então, a Iglu, ela tem esse legado desde muitos anos atrás, desde 1958, lá com os primeiros criadores, né, de permear e de fazer resistência desse cinema baiano mesmo. E, para mim, é uma honra hoje fazer parte dessa equipe. Eu estou na logística lá na Iglulock, e, quando vocês precisarem, vocês vão encontrar uma equipe capacitada e disposta a se capacitar cada vez mais para a realização da produção audiovisual. Isso que é muito bacana, assim. A Tendendê é uma grande parceira também, a Gran é uma grande parceira. Sim. Diariamente a gente está em contato com os clientes, e é incrível, assim, você vê a postura da locadora mesmo, de não, a gente vai fazer acontecer, não, a gente vai dar um jeito. E, enfim, acho que é isso. Assim, hoje a gente tem Rickson Silva, que se juntou com o Petrus Pires para a realização dessa locadora, e o Bruno também. Então, são 3 ali parceiros que fazem acontecer esse espaço que é tão importante e relevante no momento, né? E é isso, gente. Obrigado. Está funcionando aí, Heraldo? Ei, tá funcionando, não é? Por favor, então. Boa noite, gente. Eu sou Heraldo de Deus, sou ator, roteirista e diretor, bem nessa ordem. Comecei no teatro. O teatro, eu costumo dizer que foi quem me deu régua e compasso. E depois de um tempo de carreira, uns 4, 5 anos de carreira, eu fui trabalhar na Dimas. E aí foi quando eu tive esse encontro com o audiovisual, né? E comecei a me interessar, né, e me apropriar mais da linguagem. E aí me veio esse desejo de começar a criar narrativas também, porque existia uma grande dificuldade de oportunidades, né?
oportunidades que, enfim, são oportunidades disfarçadas de aproveitamento, né? Que venha fazer aqui, não lhe pagamos nada, oferecemos visibilidade. Ou o tipo de trabalho que te descarta como... Né? Então, partindo desse ponto de querer propor narrativas audiovisuais, né? Por entender que ajudaria, inclusive, numa expansão do meu trabalho e do alcance do que eu tinha para falar para o mundo, eu enveredo pelo audiovisual. E aí, inclusive, é muito legal estar aqui, né, nesse prédio da Facom, porque foi aqui que surgiu o meu coletivo hoje, né, que é a Sujeito Filmes, né, que sou eu, Vilma e Djalma, meus sócios, e a gente estava fazendo um curso livre de cinema aqui, em 2017, o Clique, e foi nesse curso que a gente se conheceu. Foi na primeira semana desse curso que a gente foi colocado os 3 na mesma equipe, né, com mais uma galera. E foi a partir desse curso, em 2017, que a gente cria o nosso primeiro curta, que é o Sujeito Objeto, né? E aí, a partir de Sujeito Objeto, são 7 anos, 6 curta-metragens entre produções e coproduções, né? A gente coproduziu 2 curtas com a Grametri, que é O Meu Pai, a Praia e o Bárbara, né? Que é um filme nosso, o roteiro é meu, inclusive. Temos os 5 Fitas, que, enfim, talvez seja a nossa obra mais vista. Acho que só não passou na Oceania, mas os outros continentes todos ele passeou em festivais, em mostras pelo mundo, ganhando alguns prêmios, inclusive, que é um filme que eu assino o roteiro e a direção em parceria com Vilma Martins. E nesses 7 anos, né, e a partir de todas essas realizações, né, que a gente já está indo agora, ano que vem a gente vai produzir o nosso 8º curta, e já estamos com captação para os 2 primeiros longas da nossa produtora, né, em parceria com outras produtoras, mas vamos produzir os nossos 2 primeiros longas, né, ano que vem. E em todo esse tempo, né, acho que é muito legal voltar aqui na Facom, porque é esse espaço, né, onde eu digo que eu me instrumentalizei, onde eu aprendi muito sobre linguagem audiovisual, sobre roteiro, que é o que eu mais procuro fazer lá dentro da Sujeito Filmes. E é por isso que eu falo, né, ator, roteirista e diretor nessa ordem, porque a partir do teatro, a partir do trabalho de ator, eu quis escrever essas narrativas, e a partir dessa escrita eu comecei também a me arriscar na direção, né? E aí estou agora em processo de finalização do primeiro curta-metragem, que eu assino a direção individualmente, né, porque os 5 Fitas eu duplei com o Vilma, a gente assinou roteiro e direção juntos. E agora eu estou finalizando o Espinho Remoso, né, que foi um filme que eu assinei essas 2 funções, né, roteiro e direção sozinho. E é isso, né, como todo mundo já falou aqui, né, são parceiros que a gente encontra na trajetória, né, até entender, eu estou inclusive agora atuando na série Iceberg. Gabi, meu Deus do céu, se eu for contar aqui, são 10 anos de história, entre Dimas e cinema. E a Iglu também, que, poxa, foi uma mão na roda, assim, nos ajudou muito a produzir Bárbara, inclusive, que é o curta da gente que está finalizado, que está começando aí a circular por alguns festivais. E eu até brinco, né, que a gente aqui faz cinema entre parênteses, dependente. A gente precisa muito desses parceiros que a gente encontra no mercado para poder realizar, propor essa narrativa, né? E a Sujeito ela tem esse foco desde da sua origem, né, que é falar de narrativas cotidianas protagonizadas por pessoas negras em todas as etapas de produção, né? Então, quando a gente faz uma foto de equipe, é uma foto repleta de gente preta, sorridente e potente, né, na criação dessas narrativas. Acho que esse é o cinema que a gente encontrou, assim, que a gente se propõe a fazer e que tem nos trazido muita alegria mesmo, assim, de produzir, de criar essas narrativas, né, de ter um diálogo amplo com quem precisa, de fato, se enxergar na tela, né? Então, acho que, partindo dessa premissa, é que a gente tem 7 anos aí produzindo essas narrativas. E é isso. Bom, muito obrigado, pessoal, pelas falas, de novo, pela disponibilidade de estar aqui.
Fiquei feliz de ouvir essa ênfase no roteiro, né? Vocês estão falando aqui com o professor de roteiro do curso de cinema, então, muito feliz, vamos conversar. E queria abrir logo para o debate, né? Estou vendo essas carinhas aí, eu espero que todas elas queiram conversar muito com a gente. Quem quer começar? O microfone vai até vocês, ou vocês vêm até o microfone. Ó, se vocês não falarem, eu vou ter que falar, e vocês sabem como é que é professor, né? Isso não é uma ameaça, mas pode ser. Então, posso fazer igual em sala, que eu começo a falar os nomes, que eu sei os nomes de vocês. Aí ele quer perguntar, é? Eu vi levantando a mão assim. Pronto, obrigado. Se eu souber o nome, eu falo para poder... Olá, pessoal, boa noite. Bom, aqui estamos em... Oi. Tá ouvindo? Sim. Bom, aqui estamos entre grandes produtoras e estamos entre estudantes que estão começando nessa área do audiovisual também. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem assim, quais dicas que vocês podem dar para o pessoal que está do lado de cá. Nesse momento, muitas dessas pessoas que estão aqui estão como telespectadores e serão os futuros produtores daqui a alguns anos. Alguns já são. Mas vocês, que já têm bastante bagagem e já viveram muitas coisas ao longo desses anos, o que é que vocês podem compartilhar para as pessoas que ainda estão começando nessa área do audiovisual? Quem quer começar? Eu posso falar rapidinho? Pode. Inclusive, eu esqueci de falar um detalhe importante, né? Que, além de tudo, eu ainda tenho uma matrícula no BI aí, que, enfim, em vias de ser jubilada. Eu sei quando eu entrei, mas não sei quando eu saio. Mas, assim, o fato de ter vindo para o BI foi muito importante para mim, porque eu pude aliar o conhecimento teórico à prática. Eu acho que essa é a grande dica para mim, assim, de enquanto está estudando, vá fazendo também. Então, 5 Fitas, ele nasce quando a gente estava na disciplina de roteiro aqui. Eu e Vilma, a gente estava fazendo a disciplina de roteiro com o Marcelo, que era o professor na época. E aí foi ali que começaram a surgir as primeiras linhas do filme, né? E aí depois a gente passou por laboratórios e tudo, teve os tratamentos posteriores, mas o filme nasce aqui. Então, eu acho que é aprender aqui e ir colocando isso na prática. E outra coisa, você está se especializando, você quer se especializar em roteiro, massa, mas preste atenção nas disciplinas de som. Guilherme foi muito importante para a minha vida. Assim, preste atenção nas disciplinas de fotografia, preste atenção em tudo, porque eu acho que, aí eu vou falar uma experiência própria, né? Eu acho que, enquanto realizador e enquanto ator, principalmente, eu melhorei bastante quando eu comecei a entender tecnicamente como é que a narrativa funcionava, né? Então, eu precisei entender de som para saber como eu postar a minha voz, porque quem vem do teatro não tem essa noção, geralmente, né? Teatro, você tem que ser expansivo, você tem que crescer. A pessoa que está lá na fila Z33 do TCA precisa te ouvir. E no cinema, o microfone está muito aqui no seu peito, está muito perto de você. Se você expande dessa forma, estoura o som. Então, tudo isso vai ajudando na construção, né? Então, eu acho que, para mim, o que funcionou muito, né? Eu não vou dar receita pronta aqui, mas, para mim, o que funcionou muito foi aliar o aprendizado à prática, né? Então, eu entrei no BI, na verdade, entrei no BI e, no semestre seguinte, eu comecei a fazer o clique, que foi quando nasceu o Sujeito Filmes. Então, ao mesmo tempo que eu estava estudando aqui, pegando as disciplinas, minha grade eu fui montando só pegando as disciplinas práticas de cinema, que era o que eu queria aprender, e que, para mim, funcionava dessa forma, porque eu já tinha uma outra formação em comunicação. Então, mais um bacharelado não faria tanta diferença na minha vida, eu acho que não vai fazer, mas, enfim, estou tentando terminar. Mas aliar esse conhecimento teórico à prática, né? Ao mesmo tempo que eu estava aqui estudando, criando também essas narrativas lá fora, e isso me ajudou bastante. E aí pegar a disciplina de montagem, pegar a disciplina de fotografia, pegar a disciplina de som. Por mais que eu não me especialize em nada disso, além do roteiro, eu tenho uma noção, né, do que eu quero. Eu sei dizer para o meu montador, poxa, essa hora eu queria que você fizesse uma montagem mais assim, assado, ou, poxa, vamos brincar com isso aqui nesse momento, que eu acho que vai trazer essa impressão. Então, isso ajuda muito, né? Eu acho que, para mim, a grande dica é essa. A noite girou.